Abra sua Bíblia, fica com ela na mão, aberta, capítulo 1, versículo 9, até o versículo, eu acho que eu li até o versículo 14, não foi isso? E nós vamos tratar sobre restauração através do arrependimento. Pelo menos dentro desse texto aqui, irmão, do capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver duas vezes o profeta de Deus, chamando o povo ao arrependimento. No capítulo 1, versículo 13 e 14, nós vamos ver o primeiro chamado do profeta. O capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17, nós vamos ver o segundo chamado do profeta, chamando o povo para voltar para Deus em arrependimento. Voltar para Deus em arrependimento. E Deus, com certeza, irmãos, quando a gente se volta para Deus em arrependimento, Deus, Ele nos recebe em graça. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: quando eu me chego a Deus, quando eu volto para Deus em arrependimento, Deus me recebe com graça. Deus me recebe com graça. Imagina Deus receber com graça. Você ser recebido por Deus com graça, Ele proporcionar para você restauração. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. O arrependimento é uma mudança. Diga comigo: arrependimento é uma mudança de coração e mente, que nos dá uma nova perspectiva sobre Deus, sobre nós e sobre o mundo. O que é que Deus pensa dos meus pecados? O que é que eu, dentro de um contexto cristão, convivo com esses pecados? Então nós vamos ver um pouquinho que o arrependimento, e eu vou pedir muito para vocês falar, porque fica gravado, tá bom? Isso aqui vai fazer um efeito. Então diga comigo assim: o arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, para obter perdão de Deus. Eita, como isso é forte! Voltar-se para Deus e obter dele perdão. Vamos ver um texto aqui, Juninho, vamos trabalhar. Capítulo 3 de Atos, versículo 19, é bem conhecido, mas olha a mensagem que esse texto está dando. Vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deixa aí. Primeiro, quando eu me volto, eu alcanço perdão dos meus pecados. Segundo, eu sou alcançado por Deus. O refrigério, fala novamente aqui de restauração. O refrigério na nossa alma. Vamos lá. Jesus ressaltou a importância do arrependimento. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 5, versículo 32, que diz: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se o pecado produz calamidade, querido, nas nossas vidas, se o pecado destrói a nossa comunhão com Deus, se o pecado nos afasta dos propósitos de Deus, o perdão nos aproxima da porta, da entrada da restauração para a nossa vida. Vou repetir para você novamente. Se os nossos pecados destroem o nosso relacionamento com Deus, se os nossos pecados destroem os relacionamentos com o nosso próximo, o arrependimento é a entrada para a restauração das nossas vidas, e está nesse texto que eu citei para vocês. Então dá uma olhadinha para o irmão, diz assim: Deus está nos chamando para sermos restaurados. E vocês não têm ideia o que é essa palavra restauração.
É a gente sair de um nível, irmãos, de derrota, um nível de desorganização espiritual com Deus, e a gente chegar a um nível com Deus de espiritualidade. O chamado de Deus, escute isso aqui, o chamado de Deus é arrependimento, mas também o chamado de Deus não é para a gente estar se arrependendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, mas deixa aí, os irmãos vai só anotar, que vai falar que a gente é chamado por Deus para se arrepender e não ficar se arrependendo. Eu erro hoje, me arrependo. Tudo bem que a natureza humana vai nos levar a erros, a tropeços, escuta, mas isso você tem consciência, e você vai também ter um acesso todo dia de você se reconciliar, a natureza humana. Mas o chamado de Deus para o arrependimento é o chamado para o arrependimento para produzir frutos dignos de arrependimento. Onde é que está escrito isso? Está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 8. O chamado de Deus é com propósito. Deus não chama você, aí hoje a gente cai, como diz lá o escritor, o 6, capítulo 6 de Hebreus, se levanta, cai, se levanta, não. Deus tem um propósito quando Ele lhe chama. Ele chama você para um arrependimento e põe você dentro de um caminho de prosperidade. Então vamos ver aí esse capítulo 3, versículo 8, o que é que diz? Produzir, vamos ler mais vamos lá, 1, 2, 3, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Deus nos chama para o arrependimento, e agora eu vou produzir. Produzir o que, pastor? Arrependimento. Eu vou produzir frutos dignos de arrependimento. Eu não vou ser um camarada de coração duro. A minha vida agora não vai ser só de errar e estar me arrependendo. A minha vida vai ser agora uma árvore, que eu vou produzir frutos. Glória a Deus. Digno de arrependimento. Mas vamos lá. O arrependimento é o único caminho da restauração. Para que possamos experimentar a restauração, precisamos passar por um processo de arrependimento e perdão. Você está pegando isso aí? Esse processo de arrependimento e perdão, devemos nos apresentar dos nossos erros, apresentar-se a Deus os nossos erros e pedir perdão a Deus, e pedir perdão àqueles que nós o magoamos, aqueles que a gente ofende. Nós precisamos disso. Devemos nos arrepender dos nossos erros e pedir perdão a Deus e às pessoas que nós magoamos. Você já magoou alguém? Quem já magoou alguém aqui? Quem já pecou contra alguém? Quem guardou alguma coisa e nunca pediu perdão hoje aqui? Quem já magoou alguém e nunca pediu perdão? Quem tem guardado pecados e nunca pediu perdão a alguém? Quem hoje está aqui e sabe disso, que ofendeu alguém, e eu não estou falando daquelas coisas do dia a dia, eu estou falando algo que faz ferida em alguém, e ainda não pediu perdão, pois Deus quer restaurar você hoje, porque precisa de restauração. Tem uma barreira nisso aí hoje, e Deus quer quebrar isso. E você vai daqui para o sermão terminar, você vai entender o que é que Deus quer fazer. E nós podemos ver isso aqui, querido, por quê? Porque o nosso pecado, ele não atinge só nós. O nosso pecado que pecamos, ele não alcança só eu, ele alcança Deus. Dependendo da dimensão desse pecado, ele alcança a igreja, alcança pessoas, e nós precisamos buscar essa restauração por esse processo.
E eu vou citar, tem um versículo chave dentro desse texto, que é o capítulo 2, o versículo 28, mas mais tarde eu cito ele. Então nós estamos hoje aqui tratando de algo tão prático, porque às vezes, irmãos, a gente faz como fez Davi. Davi, ele peca, mas ele não peca só contra ele. Davi peca contra ele, contra Deus, contra a mulher de Urias, contra o próprio Urias, peca contra a nação. E às vezes a gente acha que está tudo bem, está tudo mil maravilha, e a gente não desfruta daquilo que Deus tem para nós. Vocês sabiam que às vezes tem fontes de Deus que está travada, fechada, e não derrama sobre a sua vida, porque tem algo que você precisa fazer para ser restaurado, e as bênçãos de Deus alcançar você abundantemente? Dentro desse texto aqui, eu li para vocês bem compassadamente, e a gente está vendo a tragédia desse povo. Lê o capítulo 1, versículo 9 diante, nós vamos ver que a oferta não tinha, o campo não produzia, os rios estavam secos, as coisas não aconteciam, os mantimentos foram cortados, a alegria foi cessada. E nós vamos correr isso aqui, para a gente apresentar um pouquinho sobre isso aqui. Por quê? Porque a gente tem que ter consciência, gente. Escute isso aqui. Eu estou pregando algo bem prático para vocês. Davi, a Bíblia vai falar no capítulo 11 de 2 Samuel. A Bíblia vai relatar um ato de Davi. Davi peca, Davi adultera. E parece que Davi sai passando a mão e colocando para debaixo do tapete. E Davi foi tentando anular as coisas, tentando encobrir, olha aqui para mim, tentando encobrir as coisas. E teve um momento que Davi achava que estava tudo mil maravilhas. Olha para mim, porque tem tempo nas nossas vidas que a gente não está com essa sensibilidade de olhar para Deus com essa visão, e a gente acha que está tudo mil maravilha, e as coisas não acontecem, e a gente fica se perguntando, por que não está acontecendo? Por que as portas estão fechadas? Por que isso não anda? Por que eu faço isso e as coisas não funcionam? E a gente começa, interrogar às vezes a Deus. E Davi, parecia que Davi tudo estava perfeito, estava tudo direitinho. Davi estava, irmão, destruindo todas aquelas provas a respeito do seu pecado. E olha o capítulo 11, o versículo 27. Dá uma olhadinha no capítulo 11, versículo 27. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu à sua casa e lhe deu. Juninho, eu gosto daquela versão, bota a revista corrigida, Juninho. Então veja bem, Davi parece que ele pega a mulher, casa com a mulher, leva para dentro da sua casa, como nada tivesse acontecido, como nada tivesse o adultério, a morte. E agora Davi está olhando que está tudo mil maravilha. Davi chama a mulher, leva para a casa dele. Davi está dizendo assim, está tudo mil maravilha. Deus já acertou as contas comigo. Mas olha o final do versículo. O final do versículo vai dizer assim, porém, dá uma olhadinha para o irmão e diz assim, tem o porém de Deus nas nossas vidas. Dá uma olhadinha para ele e diga assim, você precisa resolver o porém de Deus, para que as portas se abram. Porém, essas coisas que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Não estava tudo bem. Davi precisa ser restaurado. Davi precisa da restauração. Quando Davi
estava tentando calar o seu pecado, o Espírito do Senhor, escuta isso aqui, o Espírito de Deus se afastava dele, e deixava ele vazio, tomando o seu coração, a amargura no seu coração, e os seus ossos, está tudo escrito no capítulo 51, ou seja, no Salmo 51, os ossos de Davi estava doente, porque Davi achava que estava tudo mil maravilha, e ele estava cada dia pior. Escuta uma coisa, nós precisamos de sensibilidade. Eu não sei se aconteceu com você, de você chegar na igreja e não sentir nada, de você até buscar a Deus, orar, jejuar, sei lá, e as coisas não acontecem, e a gente precisa fazer uma análise da nossa vida. Davi precisava, e Davi fez isso. Davi faz o Salmo 51 justamente fazendo essa situação. Ele ser restaurado quando ele vai para o caminho do quê? Do arrependimento. Escuta que o sermão é: arrependimento traz o quê? Restauração. Arrependimento e restauração. Através do arrependimento vai acontecer a restauração. Então veja bem, olha o Salmo 51. Vamos só ler aqui um texto, o Salmo 51, o versículo 9, o 10, o 11 e o 12. Olha como isso aqui é legal. Vamos lá. Estava tudo parecendo que estava bem. Aí o salmista, ele cai na real, porque o texto vai dizer que ele chega para Natã, porque Natã exorta Davi, o profeta, e Davi diz assim: pequei contra o Senhor. Aí começa o caminho da restauração. Davi agora entra no caminho da restauração. Aí ele vai dizer aqui, olha o versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele começa o caminho da restauração. O versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Irmão, deixa aí. Olha, perder a presença de Deus, a nossa vida fica sem sentido. Sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que está essa multidão hoje aqui na Assembleia de Deus de Messejana? Porque tem a presença de Deus que está aqui na sua vida, nas nossas vidas. Sabe por que nós estamos aqui dentro desse ambiente? Porque você carrega a presença de Deus. A presença de Deus te dá sentido de você estar aqui. A presença de Deus te dá esperança de você estar aqui. E Davi está dizendo, ó: não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Dá um abraço nele aí, dá um abraço no Espírito Santo, dá. Se o Espírito Santo sair da sua vida, você não presta mais para nada. Ele está dizendo: não retira de mim o Espírito Santo. Outro versículo: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Davi agora está trilhando o caminho da restauração. Davi, ele vai buscar isso através do arrependimento. Não há cura. Eu quero que você repita isso comigo. Vamos pregar comigo, igreja. Diga comigo assim: não há cura. Diga comigo: não há cura sem restauração, ou sem arrependimento, perdão. Não há cura sem arrependimento. Não há cura. Não há restauração se não tiver uma cura. E nós vamos ver isso aqui. Abra comigo a sua Bíblia aí, Salmo 38. Aqui é de Davi também, viu? Não há cura nem restauração se não há arrependimento. Olha o que diz o Salmo 38. Vamos ler alguns versículos. Isso aqui é Davi, certo? Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. O que Davi está passando aqui, irmão, é terrível. E ele está no processo.
porque ele reconhece isso. O versículo 3: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, com carga pesada são demais para a minha força. Pronto, só até aí, para a gente fazer aqui o entendimento. Davi tem riqueza, Davi tem mulher, Davi tem tudo que ele quer, mas ele não tem a coisa maior e melhor, que é a presença de Deus, e ele busca essa restauração. Mas nós vamos ver também algo para a gente conectar aqui. Abra comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Escuta aqui, dá uma olhadinha para mim. Olha o que é que o texto está dizendo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quem cai precisa de quê? Quem cai precisa de quê? Restauração, de ser levantado, de ser erguido. E não se engane que às vezes nós estamos naquele texto que diz assim, ó: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, tem pessoas que estão pensando que está de pé e está caído, porque já não adora, porque já não ora, porque já não se dedica mais às coisas sagradas, porque já não tem mais paixão por Deus. Vocês se lembram da igreja que estava dizendo: eu estou de pé, e Jesus disse: você está caída. A igreja dizia assim: eu tenho visão, e Jesus disse: tem não. Querido, Deus quer nos restaurar hoje de várias situações, de várias áreas. Talvez você está aqui, você não tem mais contentamento de vir à igreja. Pastor, Deus precisa restaurar o meu altar. Eu não tenho mais prazer de vir cultuar a Deus. Isso é uma área que Deus precisa construir na sua vida. E aí nós vamos aqui, dentro desse texto, deixa aí, Juninho. Ele vai dizer: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem três coisas aqui, bem rapidinho. Primeira coisa que pode lhe ajudar na restauração. Olha que coisa interessante. Primeira coisa está no texto: lembrar. Diga comigo: algumas coisas, vamos lá, na minha vida, que eu lembrar, pode me ajudar na restauração. Tem coisas que a gente não precisa lembrar, a gente não quer lembrar, porque traz para nós ainda dores. Mas tem coisas que você precisa trazer, lembrar, para você se restaurar. Olha o que é que o texto está dizendo. Lembra-te. Vamos ler aquele texto bem conhecido de Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. É bem conhecido esse texto, vamos lá. Algumas lembranças têm poder de produzir em nós restauração. Deixa eu dizer novamente aqui, pega essa palavra, vai lá, 1, 2, 3. Alguma lembrança tem poder de produzir em nós restauração. E eu vou te provar isso aqui. Olha aí: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Agora eu vou citar algo aqui bem interessante, e vou citar esse texto em alguns outros comentários. Mateus capítulo 26, versículo 75. Olha aqui, Mateus, é esse mesmo? Vamos lá. Lembrou-se Pedro. Olha aí, Pedro trazendo a lembrança, deixa aí. Pedro está trazendo a lembrança, algo que vai ajudar ele na restauração. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa ir lá, e vai nos ajudar a sair da onde nós estamos. Olha, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Pedro está caído. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro está
fora do propósito. E Pedro agora precisa de restauração. E o texto está dizendo: lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E Pedro vai no caminho certo. Olha o texto: e saindo dali, vamos lá? O que é que diz? Chorou amargamente. Pedro lembra das palavras, o galo canta, o galo deu sinal. O galo dá o sinal, Pedro se lembra das palavras que o Senhor Jesus dissera a ele, e ele agora toma uma atitude. Pedro chora amargamente. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: o galo está cantando. Fala isso aí, prega comigo, diga: o galo está cantando. Quando o galo está cantando é porque tem alguma coisa que você deve lembrar. Tem coisas que a gente precisa lembrar, que nos faz bem, que nos tira de um lugar de miséria, de derrota, e nos bota para um lugar de restauração. E hoje Deus está trazendo à memória isso aqui, irmãos. Segunda coisa dentro desse texto é que ele vai dizer: aonde caíste? Sabe o que é que eu entendo com isso aqui? Diga comigo: para a restauração acontecer na minha vida, eu quero ver um grande coral, vamos lá. Para a restauração acontecer na minha vida, eu preciso recomeçar. Recomeço. Lembra-te de onde caíste. Recomeço. Precisamos voltar a agir como no início da nossa fé. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro quando se encontrou com ele. Pedro chora amargamente, Jesus se encontra com ele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você precisa voltar à sua origem. Você precisa agir como você agia antes de você me negar. Prega comigo, pega na mão do irmão com muita alegria, sorrindo para ele. Irmão, culto é assim, pega com alegria. Diga para o irmão assim: recomeça de novo. Está chegando a restauração. Está chegando a restauração no casamento, na família, no lar, onde for. Recomeça de novo. Aleluia. Recomeça de novo. Não tenha vergonha e nem medo. Recomeça. Deu tudo errado, está dando tudo errado. Para, recomeça. Aonde caíste? Começa, recomeço. Terceira coisinha aqui dentro: arrependimento. Não basta só a gente sentir saudade de como a gente era. Escuta aqui uma coisa, irmãos. Esse é o caminho da restauração. A gente se acomoda. Quer ver uma coisa? A gente às vezes conversando diz assim: rapaz, mas eu era uma tocha acesa. Irmão, você nem sabe como é que eu era. Eu era reteté mesmo. Eu pegava o microfone e o bicho saltava. Eu era reteté. Acontecia na minha vida coisas extraordinárias. E por que deixou de acontecer? Por que não tem mais aquela unção? Pastor, eu sou batizado. Tem pessoas aqui, irmão, que é batizado com o Espírito Santo e tem anos que não fala mais em mistério. Isso é normal, pastores? É normal isso? Não é normal. A gente precisa voltar ao início. Então, não basta só a gente se sentir ou sentir saudade do tempo que eu era. Eu preciso lamentar, chorar, clamar pelo perdão de Deus. Aí eu volto para Pedro novamente. Se as coisas não estão acontecendo como eu desejaria no mundo de Deus, nas coisas de Deus, eu preciso avaliar. E o conselho da palavra de Deus é esse: eu preciso lamentar, chorar, clamar, pedindo perdão a Deus e voltar para o caminho da restauração.
Vamos ler um texto aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 9. O 9 e o 10. Olha aí o conselho da palavra de Deus. Olha aí, aguenta aí, irmão. Senti as vossas misérias. Vocês querem ler comigo? 1, 2, 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Só coisa ruim, né, irmão? Aí ele vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos... Vamos lá ler comigo, 1, 2, 3. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Diga para o irmão, crê nisso? Vocês crêem? Diz para o irmão: se você voltar ao caminho da restauração, em arrependimento, vai, diz para ele: Deus exaltará você. Deus vai exaltar o teu ministério, Deus vai exaltar a tua casa, Deus vai exaltar você. Diga comigo assim: sempre haverá esperança de restauração onde há sinais de arrependimento. Vou repetir para vocês: aonde há sinais de arrependimento, há esperança para a restauração. Gente, não há restauração sem arrependimento, não há. O primeiro passo é esse. Se tem sinais, há possibilidade para ter uma restauração poderosa. Nós vamos ver isso aqui, citando algum texto. Vamos lá, vamos falar um pouco aqui, bem rapidinho, sobre o filho pródigo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 7. Aí nós vamos para o 17 e o 19, bem rapidinho, tá bom? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se... Vamos ler esse texto aqui, vamos lá. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, restauração. Um pecador que foi restaurado, que foi perdoado, há alegria no céu, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí o versículo 17: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, diga comigo, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Para a gente encerrar esse texto: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O que é que aconteceu aqui? Arrependimento. Esse jovem está sendo restaurado, voltando à casa do pai, sendo restaurado ao seu estado original de filho, mas precisou passar pelo arrependimento. Eu vou correr para a gente terminar. Eu quero liberar uma palavra de Deus hoje, que se você entender essa mensagem, você já vai sair hoje daqui contemplando isso. Você vai sair daqui contemplando a restauração. Eu não sei qual é a área, eu citei algumas áreas aqui, de família, de espiritualidade, financeiro, ministerial, profissional, vida social, emocional. Eu não sei qual é a área, mas eu quero liberar uma palavra para você. Diga comigo: arrependimento gera restituição. Aquilo que o diabo tirou, arrependimento traz restituição daquilo que você perdeu. E nós vamos agora voltar aqui para o capítulo 2. O capítulo 2. Diga comigo assim: acabou a fome. Você tem coragem de dizer para alguém: acabou a fome? Chegou a abundância, chegou fartura de Deus. O capítulo 1, versículo 10, olha o que é que o versículo 10 diz. Capítulo 1, versículo 10 diz assim: o 10 e o 11. O 10 e o 11 e o 12. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo... Lê comigo, vamos lá, para você entender a mensagem. Porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta, os lavradores se envergonham, os vinhadeiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu.
Agora, quando esse povo, no capítulo 1, o versículo 13 e o versículo 14, e também no versículo 12 e 13 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles se arrependem, que eles vão até Deus, eles atendem o convite e vão até Deus. Agora, olha o que é que vai acontecer, o versículo 19 e o versículo 24 do capítulo 2, desse livro que nós estamos lendo. Agora você vai ver o que é que vai acontecer. O versículo 19: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 24: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Aleluia! Você crê nisso? Nessa palavra profética de Deus? Olha o que é que Deus está dizendo. Deus está dizendo: acabou a fome, agora eu vou restituir, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos. Você pega esta palavra de Deus. Se haver isto que nós estamos falando hoje aqui, o arrependimento, Deus vai abrir janelas e portas. Deus vai quebrar hoje cadeado, correntes. Deus vai abrir hoje portas maravilhosas para você. Opressão, diga comigo, a opressão vai passar. O inimigo vai ser vencido e haverá libertação. Se você falar, Deus vai confirmando isso. Olha o versículo 20, e naquele que é do norte farei partir para longe, capítulo 2, viu? De vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas o Senhor. Levante a sua mão em nome de Jesus, diga comigo assim: o Senhor está dando livramento nessa noite, o Senhor está repreendendo o inimigo nesta noite, o Senhor está botando o inimigo para correr nesta noite. O inimigo está indo por 7 caminhos, ele vai voltar em nome de Jesus. Se você andar nesse caminho, o caminho do arrependimento, a seca vai acabar e vai vir uma chuva abundante sobre a sua vida. O versículo 16 do capítulo 1, o versículo 16, aqui era o passado deles: porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. Agora olha o capítulo 2, o versículo 23. O versículo 20: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer, diga comigo, descer a chuva temporal e a chuva serôdia no primeiro mês. Chuva de Deus sobre a sua vida, chuva de Deus sobre a sua casa, chuva de Deus sobre o seu trabalho, das suas mãos, da empresa, chuva de Deus sobre os seus filhos, chuva de Deus sobre você nessa noite. Receba isso como de Deus. Deus hoje está restituindo os prejuízos que você tomou, que você teve, que você orou, que você foi injustamente você teve esse prejuízo. Olha Deus falando com alguém. Deus está dizendo nessa noite: olha, você que teve prejuízos, e você foi injustamente alcançado por isso, Deus está dizendo: eu vou restituir, eu vou trazer de volta. O versículo 25, vamos lá, o versículo 25 do capítulo 2: e restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta,
e o pulgão, e a orunga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não mais será mais envergonhado. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Você não vai ficar mais envergonhado. Estou terminando, deixa eu só concluir isso aqui. Levante sua mão comigo e diga assim: eu profetizo. Vai, profetiza aí na tua vida. Eu profetizo que as lamentações, elas vão sair da minha parentela, da minha casa, em nome de Jesus. Tem gente que está lamentando aqui, irmão, eu conheço. Diga comigo assim: a solidão também sairá, porque o Senhor, Ele vai estar presente na minha vida, restituindo essas coisas. Vamos ler esse texto para a gente terminar, em nome de Jesus. O versículo 26, o 27, vamos ler o 27, que diz assim: vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. O meu povo não será mais envergonhado para sempre. Você pode glorificar a Deus por isso? O meu povo não será mais envergonhado para sempre. O arrependimento proporciona grandes bênçãos espirituais para nós. E eu fecho com esse texto aqui, queridos. O capítulo de número 2, versículo 28. Lê comigo, é o versículo chave desse capítulo. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. Eu quero liberar essa palavra de Deus. Eu vou liberar a palavra escrita. Vamos lá. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas, a sua casa, a sua família, e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Quero profetizar nessa noite que a sua casa será tomada pelo poder de Deus. Quero profetizar nessa noite que a sua casa não será mais uma casa de escândalo, não. Quero profetizar nesta noite que o Espírito Santo descerá sobre a sua casa. Não será mais casa de bebidas, não será casa de prostituição, não será casa de chocarrice, será casa do poder de Deus. Deus tomará seus filhos, suas filhas, Deus tomará sua casa, e Deus cumprirá sobre a sua casa a promessa dele. Aleluia, glória a Deus. Mas para nós orar, olha o que é que o texto está dizendo. Aqui eu fecho todinho. E há de ser que depois disso, Deus hoje quer restaurar as nossas vidas, queridos. Eu estou pregando essa mensagem com muito temor hoje aqui, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Mesmo que a gente pegue ideias de pessoas, frase de pessoas, mas é a palavra de Deus. Escuta aqui. Deus quer restaurar as nossas casas. Escute, olhe para mim, não se levante agora não. Deus quer restaurar os nossos filhos da rebeldia. Deus quer restaurar hoje o seu casamento da mesmice. Já não tem mais amor, só estão juntos porque é crente, e isso não traz felicidade. O que traz felicidade é quando o amor reina. Deus quer restaurar nessa noite
sua vida espiritual, que é a coisa que mais Deus quer. Deus quer hoje levar você a um lugar secreto com Ele. Deus quer restaurar hoje a sua vida emocional. Talvez você está hoje aqui dentro, mas você está como uma fogueira dentro de você, queimando o seu coração, porque tem algo que você não consegue resolver, porque está na alma, e na alma é só Deus que trata. O homem não trata da alma, quem trata da alma é o Senhor Jesus. E Deus hoje quer tratar disso. Talvez você está hoje aqui, mas tua vida financeira está uma bagunça. Tu ganha 1.000, tu deve 10.000. E Deus está dizendo: eu quero lhe dar hoje sabedoria, eu quero restaurar a sua vida financeira. Você sabe o que é unção? A gente pensa que unção é só falar em línguas estranhas. Unção é habilidades que Deus nos dá para resolver, sair de situações que quem não tem unção não sai, não faz. E Deus está dizendo: eu quero derramar sobre você essa unção aqui, ó. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eu não sei onde é que precisa ser ajustado, querido. Talvez nós estamos aqui com vidas ministeriais quase falidas, que a gente pega gancho de um lado, gancho de outro, que a gente busca um enfeite de um canto e um enfeite do outro. Meu irmão, se a gente não estiver alinhado com Deus, você pode até parar, é Deus que vai fazendo. Vocês pensam que eu me preocupo aqui, irmãos? Só tem uma preocupação minha. Sabe qual é a minha preocupação? É de estar diante dEle. A minha preocupação é do meu coração estar nele, porque eu não faço nada, é Ele que faz. É Ele que traz vocês aqui, é Ele que dá desejo de vocês estar aqui ouvindo a palavra de Deus. É Ele que dá desejo de vocês entrar nesse templo aqui e adorar. Não sou eu não é ninguém não. Apenas nós temos que estar alinhado o nosso coração com Ele e pronto. Então, se você está com a vida ministerial hoje falida, vai até o altar hoje aqui, lança: Senhor, restaura a minha vida ministerial. Porque quando Ele restaura a vida ministerial, onde você vai dar fruta, onde você coloca os pés, Deus aprova. Onde você ora, Deus cura. Onde você estende as mãos, Deus faz. Então eu quero que você, em nome de Jesus, fique de pé.